Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre um autor especificamente e a sua obra que foi vasta e que me tocou desde quando eu era adolescente, aos 16 anos, quando eu conheci o Machado de Assis. Hoje especificamente eu vou falar sobre o início do realismo no Brasil com essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na época que eu li, talvez eu não estivesse preparada para entender a grandiosidade desse romance. É um romance, sim, em prosa, mas não é um romance não é um romance que se compara, por exemplo, ao que a gente viu no romantismo. É um romance realista, é onde o autor entra nas personagens de uma maneira aflorada e que se conhece o interior dessas personagens. Então eu vou falar um pouquinho dessa obra hoje, mas eu não posso esquecer de citar outras. Machado de Assis escreveu Quincas Borba, que é de extrema importância, caminha junto com Brás Cubas. Esse aqui tá todo cheio de post-it. Dom Casmurro, também de Machado de Assis, que é o romance épico dele, né? Que todo mundo fala a respeito desse romance. E trouxe também um livrinho de contos chamado Contos Fluminenses, que também é do Machado de Assis. Ele escreveu tudo, ele escreveu poema, poesia, obras para teatro, adaptações, etc. Mas ele era bom mesmo na prosa e especificamente nos romances, tá? Onde ele se destaca. Ele foi escritor de jornal, artigos, etc. Mas se destacou mesmo na prosa realista, tá? Falando um pouquinho sobre o Machado de Assis, vamos lembrar que ele era filho, descendente de escravos, era negro, existe inclusive um resgate ao rosto do Machado de Assis, porque por muitos anos ele foi apresentado em fotos de editoras, em capas de livro como branco, mas não, ele era negro. Ele foi célebre para a nossa literatura, ele foi o grande cara da nossa literatura, trouxe para nós uma obra linear em que era possível trabalhar com o pensamento do personagem, era um vai e vem, né? Uma trajetória que buscava o passado, mas ao mesmo tempo vivia o presente e alavancava o futuro. Então tudo isso englobado numa das suas grandes obras, que é a do início do realismo, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrita em 1881, início então do nosso realismo. O Machado ele teve algumas obras antes, tá? Inclusive no período do romantismo, mas elas não tinham nem de perto a idealização romântica, o ultra-romantismo que apareciam nas outras obras, como José de Alencar, por exemplo, tá? Algumas coisas que eu vou tentar deixar claro a respeito dele. Vamos lá. Ele era gago, mulato, negro, epilético e ainda assim foi o maior autor de toda a história da literatura brasileira, tá? Então, pra gente ver que não há limitações, ele era autodidata, porque ele não, assim como os outros da época, por ser mulato, por ser negro, ele não teve grandes oportunidades de estudo, né? Então, ele mesmo se fez autodidata e leu muito, porque ele teve a oportunidade de fazer isso, tá? Alguns trechos eu vou destacando e a gente vai conversando a respeito, tá? Ele era um autor que a gente chama de autor sem filtro. Ele não se preocupava com as críticas sociais que ele estava fazendo à sociedade da época. Machado de Assis foi reconhecido muito também no período em que ele escreveu, porque a maioria dos autores que a gente conhece, eles se destacaram depois, eles foram descobertos depois. Não, Machado de Assis já teve valor no início da sua escrita. As pessoas já o reconheceram como escritor, tá? O que mais que eu posso falar sobre ele? Ele é um autor que mostra uma sociedade viva, sabe? Uma sociedade que não caminha por meio de máscaras. Ele desmascara a sociedade. Ele não esconde nada do que está acontecendo, tá? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que eu vou falar agora, e é o que eu estou incentivando que vocês leiam nesse momento, ele foi escrito depois da partida de Brás Cubas, depois da morte. Então, na verdade, ele trouxe essa inovação, um defunto autor, é um cara que escreve depois da morte.
E ele começa relatando exatamente a sua morte, que não foi tão sentida assim, tá? Ele começa a sua obra com uma dedicatória que eu acho que faz todo sentido. Ele diz assim, ó: ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então ele dedica a obra aos vermes que comeram a sua carne. Para vocês entenderem isso, de uma forma de que ele realmente ele não tinha a quem deixar, ele não tinha a quem dedicar, porque ele tinha sido um cara rico, bancado pelo pai durante toda a sua história, né? Mas que não tinha deixado grandes feitos, não tinha obtido sucesso, por mais que ele tentasse isso durante a vida toda, tá? Bom, eu não tenho como falar dessa obra sem contar para vocês algumas coisas, sem passar alguns spoilers, tá? Então, vamos lá. Machado de Assis, nessa obra específica, ele expande a memória de um defunto autor, né? E ele diz, no início dessa obra, ele começa assim: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre o livro e o Pentateuco. Importante destacar, pessoal, que Machado de Assis nessa obra trouxe muita intertextualidade. Aqui a gente encontra Adão e Eva, tá? Encontra Aristóteles e encontra diversas outras obras dentro desse texto. Então ele é fundamental para se entender como é que a intertextualidade permeia os textos, tá? Então ele nasceu numa família abastada, que era sustentada pela escravidão, sim, pela escravidão. Ele tinha na infância um escravo que era dele, o menino Prudêncio, um negrinho, que ele subia nas costas, usava o Prudêncio de cavalo, sabe? Então ele não tinha escrúpulos, ele foi mimado pelo pai, mimado pela família que tinha dinheiro, né? E durante toda a sua vida ele carregou esse estigma. Ele fora conhecido como menino diabo quando ele era criança, porque ele não tinha papas na língua, o que ele via, ele falava, né? Não tinha escrúpulos nenhum desde a sua infância. Ele cresceu e se apaixonou pela primeira vez por uma mulher chamada Marcela. Marcela era uma prostituta, né? Então ele dava todo o dinheiro que ele tinha a essa prostituta, em joias, enfim, tudo que ele podia ele fazia por Marcela. Só que ele termina num período desse amor platônico por Marcela, ele diz o seguinte, olha só que interessante, ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então ela amava ele pelo que ele podia oferecer, né? Então, quando o pai descobre que ele estava fazendo tantos gastos em relação a Marcela, que ele estava gastando a sua fortuna com a Marcela, ele resolve que ele deve estudar. Ele vai então para Portugal, vai para Lisboa, faz direito e volta para o Brasil quando a mãe está morrendo, com uma carta do pai dizendo que a mãe está morrendo e que ele precisa voltar. Só que nessa volta ele não se torna melhor, porque ele simplesmente foi um aluno qualquer, ele não se destacou em nada, ele não tinha nada. Então ele resolve que ele quer ser político, mas ele não consegue se adentrar na política, pelo menos por tentativas normais. Mais adiante ele entra, mas é um mísero político, não se destaca, né? E também não consegue se casar. Durante toda a trajetória ele não consegue se casar. Algumas mulheres permeiam essa história e eu acho interessante falar sobre elas. Então tem, por exemplo, a Marcela, então, que foi a prostituta. Na sequência tem Virgília, ele se apaixona por Virgília, ela era filha de um ministro. Só que no meio dessa tentativa de namoro, casamento, surge uma outra pessoa. Surge um cara
chamado Lobo Neves. Lobo Neves leva Marcela, se casa com ela e se torna político. Então, mais uma vez, na tentativa de casamento, ele não consegue. Só que com o passar do tempo e os reencontros que ele teve com Virgília, desculpa, eu falei Marcela, né? Com Virgília, o que acontece? Eles se tornam amantes. Quando Lobo Neves começa a descobrir isso, e aí ele teve uma promoção para um outro estado, ele vai embora e nessa tentativa de ir embora, os dois terminam um relacionamento. Então, mais uma vez, Brás Cubas fica sozinho. Mas ele teve mais uma chance de se casar. Ele conhece uma menina chamada Eugênia. Eugênia era linda, segundo a descrição dele. Porém, era coxa. Ela tinha um defeito na perna, que ele considerava defeito, né? E por isso ele não podia se casar com ela. Ele trata ela na obra, ele traz assim, ó, ele faz uma menção bem interessante, ele diz assim, que ela era a flor da moita. Porque quando ele era criança, ele viu o pai e a mãe dela namorando atrás de uma moita. E ele correu na sala da família e disse assim, olha, o fulano e a Beltrana estão lá namorando atrás da moita. E essa menina se torna então a flor da moita, né, na descrição dele. Quando eu digo que ele não tinha papas na língua, ele tem uma outra mulher que aparece na vida dele, mas não é, né, nesse sentido ela não é a mulher para se casar, né? Ele fala muito de uma escrava, e ele trata essa escrava, acho tão interessante a descrição que ele faz dela. Deixa eu pegar aqui no livro que fica melhor. Ele diz assim, ó, eu tô falando da Dona Plácida, uma personagem importante desse livro também. Ele diz o seguinte, que a Dona Plácida, ela viveu a vida para trabalhar, ela teve uma vida triste, ela queimava os dedos no fogão e esfriava na pia, enfim, ela veio para a terra para trabalhar. Entre aspas, ele coloca em alguns aspectos que ela veio para sofrer. Aí ele diz assim, ó, com isto iam se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. Olha como ele era totalmente sem papas na língua, né? Quer dizer, ela nunca foi bonita. Então, os anos não levaram a beleza porque ela nunca tivera, tá? A última tentativa de casamento dele foi com a Nhaloló, né? Nhaloló, descrita no livro como uma menina de 19 anos, que era, assim, a namorada dele. Só que, aos 19 anos, ela morre de febre amarela. Então, realmente, isso não era pra ele, né? Ele não conseguiu se casar. Ele termina a obra dizendo assim, que graças a Deus teve um lado bom nessa história toda, que ele não deixou nenhum herdeiro para compartilhar dessa miséria que tinha sido a vida dele. Apesar da riqueza que ele tinha, porque ele terminou rico, ainda assim ele não tinha nada de bom. Ele mesmo se reconhece como uma pessoa que não tinha nada de bom. Ele teve no seu enterro 11 pessoas, ele conta, né, na trajetória ele diz que ele teve 11 pessoas que participaram desse enterro e que, portanto, ele não era nem nada ilustre, né, porque ele não tinha grandes amigos. Aparece no romance também esse cara aqui, o Quincas Borba, que depois ele teve uma obra inteirinha dedicada a ele, tá? O Quincas Borba foi amigo de infância do Brás Cubas, né? E nessa obra, ele termina louco, demente e morre, tá? Na obra de Brás Cubas. Então, assim, a gente percebe que é tragédia em cima de tragédia. Mas, por outro lado, mostra tira todas as máscaras sociais que existiam na época, né? De que todas as pessoas que tinham dinheiro eram felizes. Ele termina, gente, com a tentativa acho que o último gatilho dele de tentar ser uma celebridade, que era o que ele queria na verdade. Ele desenvolve um emplastro. E esse emplastro não tinha nenhuma base científica, era tipo um xarope que servia para tudo, né? Ele diz que ele curaria a humanidade. E o prazer dele era ter no rótulo apenas 3 letras: emplastro, Brás Cubas. Isso não acontece, né? Ele mesmo se contradiz, porque ele dizia que esse emplastro servia para tudo e de repente ele pega um ventinho e ganha uma pneumonia. E não se trata adequadamente, porque ele tenta utilizar o emplastro para provar que realmente tinha cura, né? E ele morre aos 64 anos, vítima de pneumonia. Então, essa história ela nos traz toda a ideologia por detrás de uma sociedade de época.
Vamos lembrar que o livro, que a literatura acompanha a época em que ele foi escrito. Então, a gente diz que o Machado foi sim um autor além do seu tempo, porque ele se recusou a escrever o romance que era cheio de identidades nacionais, ultra romântico e etc., que escondia aquela burguesia da época, né? Ele queria, pelo contrário, ele desmontava o personagem, ele trazia aquele personagem de dentro para fora. Ele colocava o que todo mundo tentava esconder, ele desmascarava a sociedade da época e os personagens. Então, ele não tinha papas na língua para falar desses personagens, tá? E ele era realmente sem filtro, né? A palavra é essa, ele não tinha filtro. O que ele via, ele descrevia, tá? Gente, no finalzinho dessa obra, que eu acho importante falar, ele diz assim, que é uma obra em que ele coloca o leitor para interagir. Ele tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu separei alguns trechos para ler. Olha o que ele diz. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor. Então, olha como ele direciona ao leitor. Aí ele continua. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são completamente contrários a tudo isso. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E aí ele diz assim no finalzinho, eis de cair, ou seja, nós todos vamos morrer, né? É essa a ideia que ele quer trazer aqui. Mas ele direciona essa narrativa ao leitor e ele faz isso, olha gente, em capítulos curtos. Então outra questão importante dessa obra é que ele tem capítulos que tem uma linha só. Vamos ver se eu encontro aqui um, olha só, aqui onde ele diz um parêntese, olha só o capítulo, curtinho, ele tem um capítulo só de reticências esse livro, tá? Olha que interessante o que ele faz no meio, né, da narrativa, ele coloca um parênteses. E aí ele diz o seguinte, matamos o tempo nos enterra. Então ele traz umas reflexões filosóficas aqui, tá? Suporta-se com paciência a cólica do próximo, ou seja, tenha paciência com o próximo. São algumas dicas que ele traz sobre aquilo que ele deixou de viver enquanto cidadão, enquanto participador de uma sociedade. Tudo aquilo que ele negligenciou enquanto ele era vivo, ele reflete durante a morte, reflete durante a eternidade e coloca isso em obra, tá? Crê em ti, mas nem sempre duvide dos outros. Outra, não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Essa reflexão é de um joalheiro, ou seja, o índio atravessa de repente o nariz com um pedacinho de pau. Daí ele diz assim, nossa, não entendo isso. Por quê? Porque na verdade quem diz isso é um joalheiro, porque um joalheiro admitiria sim uma joia no lugar dessa madeira, né, desse pau. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Olha só, antes cair das nuvens do que um terceiro andar. Então, gente, assim, ó, é uma obra que se eu pudesse, eu queria ter dado essa aula ao vivo para vocês, justamente para dizer assim, ó, que é com brilho nos olhos que eu destaco essa obra. Como eu disse, eu li quando eu tinha 16 anos, mas eu não tive uma orientação para fazer essa leitura. Então eu li porque eu achava que eu tinha que ler. Mas hoje, lendo, eu tenho uma outra visão dessa obra, né? Eu reli para falar com vocês, mas eu já tinha relido antes, porque ela me trouxe muita coisa que eu tinha perdido lá aos 16, 17 anos. Justamente como eu disse, eu não tive orientação, mas vocês estão tendo. Incentivo a leitura, gente, dessa obra com todo prazer, porque ela marca um momento histórico e um momento literário, tá? Vamos lembrar que todo o período desse escrito aqui
ainda a burguesia era sustentada pela escravidão, tá? E tudo que se retrata aqui, tinha alguns pequenos comerciantes, algumas coisas, tem por exemplo, o Prudêncio, que foi o negrinho dele na infância, durante o livro ele ganhou forria, tá? Então ele encontrou o Prudêncio na rua num determinado tempo da narrativa. Mas assim, gente, o que eu queria dizer para vocês é assim, ó, a importância dessa obra, não só para os nossos estudos, é uma obra para a vida, sabe? Ela traz uma reflexão da vida. O que é que eu quero deixar então quando eu partir, né? O que é que eu quero deixar registrado na obra da vida? E é por isso que ele é tão importante. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância dessa obra para o realismo, que é a nossa nova escola, tá? Eu vou mandar alguns vídeos, algumas coisas para vocês a respeito dessa obra. O filme, infelizmente, ele existe, tá? Existe um filme, mas ele deixa o Brás Cubas abobalhado e não é exatamente assim que eu vejo e assim que muitos críticos veem, tá? Então é importante que vocês leiam mesmo a obra. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês o link dessa obra do domínio público, mas nada como assim, ó, pegar o papelzinho, sentir o cheirinho do livro, das páginas em mãos, tá? Um beijo, tô com muita saudade de vocês. Eu espero realmente que vocês consigam aproveitar essa descrição, esse vídeo aqui da minha casa, do meu próprio estúdio, né, para tratar com vocês esse assunto tão importante, essa obra tão importante, marcada como o início do realismo no Brasil. Beijo!